Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Zero Engenharia, onde a gente transforma conhecimento técnico em prática segura no dia a dia da indústria. Hoje o assunto é seríssimo, né? E vale para qualquer profissional que esteja em qualquer nível profissional da sua carreira, né? Tanto na manutenção como na engenharia, né? EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Fica até o final, porque você vai entender o que são EPIs, né? Por que eles são tão importantes para a vida do técnico, do engenheiro, do cara de campo, né? Quais são os principais EPIs da área elétrica, né? O que diz a norma regulamentadora NR6, né? E o jeito certo, como usar e garantir a sua segurança total, usando o EPI de forma adequada, de forma alinhado com a norma, beleza? Então, para a gente começar, dá o like aqui no canal e já compartilha com aquele seu amigo da área de manutenção que às vezes não quer usar o EPI e você tem que ficar chamando a atenção dele o tempo todo, tá? Para a gente começar o nosso assunto, vamos ao primeiro de tudo, né? Primeiramente, né? Como diria um amigo meu, o que são EPIs, né? EPIs, eles são dispositivos ou são produtos de uso individual, né? Utilizado para proteção contra risco à sua saúde e à integridade do técnico, do trabalhador, do engenheiro, né? São exigências legais que fazem parte de qualquer programa de segurança do trabalho, né? Exemplos gerais de EPI, né? Capacete, segurança, luvas de proteção, protetores auriculares, né? Óculos de proteção, calçados com biqueira, né? Biqueira de aço, biqueira de poliuretano para lugares elétricos, né? Roupas isolantes ou anti-chamas e assim, o que a gente precisa entender, o objetivo do EPI é reduzir ao máximo o risco que o trabalhador, que o técnico está exposto, ali atuando diretamente como uma barreira entre o corpo do técnico e o perigo iminente que ele está ali trabalhando, que ele está exposto ao risco e ele tem que trabalhar com próximo ao risco ali, ele tem que usar o EPI de forma correta, tá? Porque o uso do EPI é indispensável. Na engenharia elétrica, né, a exposição a riscos como choque elétrico, arco elétrico, queimaduras, quedas, explosões, ele é constante, faz parte da vida do técnico, né? E o EPI, ele é a última barreira entre o profissional e o acidente, né? Segundo dados da Fundacentro, o uso correto do EPI poderia ter evitado mais de 60% dos acidentes registrados na área elétrica nos últimos 10 anos, mais de 60%, só pelo simples fato de usar o EPI. Olha só, né, como isso é um dado assim extremamente relevante, né? Exemplos práticos, né? O trabalhador opera um disjuntor sem luvas, por exemplo, sem uma luva isolante. Ele pode ser atingido por um arco elétrico, né? Mesmo sendo de baixa tensão, isso pode causar queimaduras gravíssimas, né? A temperatura é altíssima do arco voltaico, né? E isso pode causar até a morte, né? Então, a gente precisa se conscientizar do uso do EPI, né? E o que diz a NR6, que é a norma regulamentadora 6, né? A NR6 do Ministério do Trabalho, ela regulamenta tudo sobre EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Ela define o que é EPI, né? Ela determina que o empregador, né, forneça gratuitamente o EPI para a equipe, né? Obriga que o trabalhador não tem só deveres para a empresa, mas também para o colaborador, né? Para o empregado, para o técnico. Ela obriga que o trabalhador use o EPI corretamente. Ela exige treinamentos e orientação sobre o uso dos equipamentos, né?
E ela estipula que os EPIs eles têm que ter um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Todos os EPIs eles têm que ter esse certificado, que é o CA, né? Além disso, a NR6 ela exige que os equipamentos estejam em perfeito estado de conservação e funcionamento, né? E que o empregador ele mantenha registro da entrega e fiscalização do uso. E aí, pessoal, não é só a empresa fiscalizar o uso adequado do EPI, também o seu companheiro do lado, é você que já é técnico, né? Você cobrar do companheiro que ele use o EPI corretamente, tá? Principais EPIs na área elétrica, né? Vamos falar agora de EPI específico para eletricista, técnicos e engenheiros da área elétrica. Capacete com isolação elétrica, né? Eu ia falar térmica, mas elétrica, né? Ele protege contra impacto, choque elétrico, indispensável em áreas energizadas. Luvas isolantes de borracha ou de vaqueta. A luva de borracha ela isola eletricamente, a de vaqueta protege contra abrasão, rasgo, objetos contundentes, perfuro cortantes, né? Bota com solado de elétrico isolante, né? Que evita a passagem da corrente para o solo, do solo para o colaborador, para o trabalhador, para o técnico, né? Óculos de proteção ou a viseira facial, que elas protegem contra faíscas, partículas, clarões de arco elétrico, né? Roupas anti-chamas, né? Com proteção eletrostática, que é o uniforme RF, né? Resistente ao calor e ao fogo e que protege contra o arco elétrico, né? Cinturões de segurança e trava-quedas para os trabalhadores que trabalham em alturas, e aí tem a ver também com a conformidade com a NR35, que é trabalho em altura, né? Dica importante, né? Sempre checa o certificado de aprovação do equipamento, sempre checa o CA. Sem ele, o EPI pode ser recusado em auditorias e ele pode não proteger adequadamente, porque ele não foi testado, tá? Como usar corretamente o seu EPI? Como você vai colocar ele e vai estar seguro de que ele vai te proteger, né? Vamos lá, umas dicas práticas. Verifica antes de usar, dá um check em todo o equipamento, tá? Se for uniforme, vê se tem rasgos. Se for uniforme RF, que for uniforme anti-chama, vê se tem rasgo. Se for luva isolante, vê se ela tem rasgo. Se for bota, alguma coisa, vê se está desgastada, né? Vê se tem sinais de mau uso. O uso do EPI adequado para cada tarefa. Você colocar o EPI adequado para cada tarefa que você vai realizar. Não adianta você usar óculos simples para você mexer num quadro energizado, quando você precisa de repente de um protetor facial, né? Higienizar e guardar corretamente o EPI, né? Guardar as luvas, não guardar as luvas dobradas, não guardar as roupas sujas de graxa, de qualquer outro tipo de material que venha danificar, né, o uniforme ou o EPI, né? Fazer treinamentos periódicos, né? Muitas empresas, elas às vezes negligenciam isso, tá? E o treinamento salva vidas, já está mais do que provado que o treinamento salva vidas. Tanto a do cara que está treinado, como ele também pode ajudar a salvar um colega que está numa situação de risco, né, no local da obra. Substitua os EPIs vencidos ou danificados. Luva com validade vencida perde a capacidade de isolação. Sempre observar a validade dos equipamentos. Para você garantir a sua segurança e a segurança dos outros técnicos do seu time que estão ali junto contigo executando as tarefas, né? Consequências de não usar o EPI, né? Multas para a empresa, como ela não tem uma exigência de uso do EPI, isso pode acabar gerando uma autuação por conta do Ministério do Trabalho. Acidentes de trabalho, desde queimaduras até mortes por choque elétrico. Imagem do profissional que não usa o API, ele acaba perdendo credibilidade. Vamos olhar para o cara e falar, pô, cara, o cara ele não cuida nem da saúde dele, quanto mais do patrimônio da empresa, né? A
Afastamentos, processos de indenização, prejuízos sérios, tá? Para todo mundo envolvido na área por conta de usar o EPI. O EPI muitas vezes ele não é confortável. Vamos falar bem sincero aqui, o EPI não é confortável, não é agradável de usar. A gente mora num país tropical. É quente, mas ele salva vidas. Isso é muito importante. A cultura de segurança, ele é um valor, não é uma obrigação. Mais do que cumprir uma norma, usar o EPI é sinal de respeito à sua própria vida e à vida do colega também que trabalha com você, que está ali do seu lado. Em uma equipe segura, todos cobram e todos incentivam o uso do EPI. Não importa se é estagiário, se é jovem aprendiz, se é um profissional já de longa data, o correto é todo mundo cuidar de todo mundo. E a própria liderança também ela tem que dar o exemplo. E a empresa valoriza esse tipo de ação da equipe. E ela investe na prevenção. Ela percebe que as pessoas cuidam umas das outras. Isso é muito importante. E a conclusão de tudo que a gente falou aqui. O EPI ele não é opcional. Ele é obrigatório, essencial, ele é vital para poder garantir a segurança dos trabalhadores. Ele salva vidas, evita acidentes, reduz prejuízos e valoriza o profissional da área técnica, né? Seja você técnico, engenheiro, aprendiz, gestor, segurança ela vem em primeiro lugar. Se esse conteúdo te ajudou, se ele faz sentido para você, curta o vídeo, compartilha com a sua equipe, se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho das notificações para você receber informações dos próximos vídeos, né? sobre segurança do trabalho, sobre manutenção, sobre carreira, sobre desenvolvimento, né? E a gente está aqui para querer ajudar. Comenta aqui embaixo, no comentário, se coloca ali uma ideia, pede um assunto para você ver, uma coisa que você tenha curiosidade de saber. E a gente vai pesquisar e vai trazer a informação para vocês. Eu tenho outros vídeos aqui na minha playlist. Dá uma olhadinha, tem vários assuntos, desde entrevista para jovem aprendiz, para estagiário, para você que está começando a carreira, como um pouco mais avançado, sobre terra, neutro. Tem várias ideias aqui. E é isso, pessoal. Zero engenharia, do zero à inovação.